Quero destacar que a minha fala vai muito do lugar onde estou, né? E aí eu falei isso na última atividade que nós tivemos, que é um lugar de trabalhadora, de SUAS, né? Então a minha fala vai muito nessa direção. E aí eu vou falar um pouco do processo de construção do Plano de Educação Permanente, mas que ainda está em construção, né? A gente não tem nada pronto ainda, a gente está num processo coletivo de construção desse plano. Então eu vou contextualizar um pouco o que é que a gente fez até aqui, mas que a gente entende que ainda não se esgotou esse processo. Então, como o Jerusa já colocou, e a Ana Rita também já colocou, né? O município ele já tinha um acúmulo, né? Ele já tinha uma experiência nessa relação, nessa questão da educação permanente. Mas aí eu acho importante e coloco que esse processo, com o formato que ele vem tendo, ele é sim resultado da reivindicação dos trabalhadores, né? Esse formato que nós estamos dando, essa cara que nós estamos dando, e esse seminário é resultado disso, ele é o resultado da reivindicação dos trabalhadores através do TAC, né? O TAC, que foi firmado entre o município do Recife e o Ministério Público desde 2012, que vem sendo pactuado e repactuado metas, prazos, através da audiência. Né? Nesse TAC também versa, como reivindicação dos trabalhadores, a questão da educação permanente, até porque isso é uma reivindicação histórica que a gente vem colocando não só no TAC, mas que aparece nas conferências. Né? Então, em abril, eu não estou vendo a reprodução, tá, gente? Mas estou acompanhando aqui, mas acredito que está acontecendo. Então, no dia 8 de abril desse ano, ocorreu mais uma audiência, né? E nessa audiência teve a participação de trabalhadores e de gestores. Essa audiência foi com o promotor de justiça, Dr. Wester, que vem acompanhando o TAC. E aí, nessa audiência, os trabalhadores questionaram alguns elementos desse processo de educação permanente que vinham acontecendo, né? A gente reconhece que existia, mas a gente reconhece que existiam alguns processos e princípios da educação permanente que não estavam acontecendo, que era esvaziado. Então, a educação permanente, ela tem um direcionamento político-pedagógico, né? E aí, não é uma opção didática pedagógica, é uma opção política pedagógica. E essa questão político-pedagógica, ela vinha sendo esvaziada nesse processo. Não dá para a gente dizer que a educação permanente está acontecendo com direcionamento político se ela não se dá no coletivo, se ela não se dá no processo coletivo de construção, se ela não se dá no processo coletivo de avaliação, né? Então, a gente vinha questionando isso, que participação, que coletividade não era apenas o preenchimento de uma temática do que eu quero trabalhar, mas era o reconhecimento de outros processos, né? A educação permanente, para que ela aconteça, ela precisa reconhecer o campo de trabalho, o campo de prática profissional como um espaço de produção de conhecimento, né? Como um espaço de produção de saber. E ela precisa reconhecer que esse trabalhador ele é protagonista na construção do conhecimento. Ele não é um sujeito que vai receber conhecimento, que vai acumular e vai ser instrumentalizado para a sua prática. Mas ele é produtor de conhecimento, né? Ele é produtor de saber. E aí, no que vinha acontecendo, a gente não estava conseguindo visualizar esse olhar político-pedagógico. Né? Então, a gente questionou que isso precisaria ser revisto. Né? E aí a gente também reivindicava o processo de formação que não induzisse o processo de trabalho, né? Que não induzisse o trabalhador a realizar um processo de trabalho já formatado. Se nós somos produtores de conhecimento, se a nossa prática que produz saber, por que a gente vai elaborar uma prática a partir de conhecimento já formatado, né? Então, a gente reconhece que a educação permanente, uma política de educação permanente, ela deve ser disparadora do processo de trabalho, né? Ela deve possibilitar espaços coletivos de construção desse processo de trabalho, reconhecendo o nosso saber, reconhecendo o nosso conhecimento. E a gente via que isso estava sendo esvaziado no que a gente tinha de educação permanente. E a gente queria dar essa cara, né? Então, isso foi uma reivindicação. Esse processo, da forma que ele está acontecendo, ele é, sim,
resultado da nossa reivindicação, no formato que ele está acontecendo. A gente não está anulando o que a gente já tinha, tá? Então, em 13 de junho, né, houve o primeiro encontro dos trabalhadores e gestores, onde foi formada uma comissão com 8 representantes dos trabalhadores e 8 representantes da gestão. E aí a gente reconhece e sabe e sente falta da participação do usuário nesse processo, né? Ele é sujeito também protagonista dessa prática profissional. E a dificuldade que a gente tem de trazer esse usuário, de visualizar qual é o usuário que pode participar, identificar essa potencialidade, talvez seja resultado da nossa prática pragmática que a gente vem imprimindo no nosso processo de trabalho, né? É uma coisa para a gente refletir. Mas a gente já conseguiu um avanço, né? A gente já conseguiu trabalhadores e gestores juntos, pensando no processo de educação permanente. Então, desde então, a comissão realizou 13 reuniões para realizar discussões, né? A gente entende que esse processo de construir essa identidade político-pedagógica, ele não é fácil, porque a gente tem que se despir dessa lógica pragmática de formação que a gente tem. Então, a gente vem discutindo e a gente vem pensando também em estratégias e ações de como é que a gente vai levar essa discussão para o coletivo, né? Então, a primeira ação que nós tivemos foi a construção do diagnóstico situacional sobre o universo dos trabalhadores do SUAS no município. Então, a gente teve que conhecer qual é essa realidade, quais os vínculos de trabalho desse trabalhador, quem é esse trabalhador, né? Isso foi importante. Depois, nós pensamos e começamos a construir estratégias de socialização da discussão sobre a educação permanente com trabalhadores, gestores e com o controle social, né? Porque não adianta a gente, enquanto comissão, ter essa compreensão e internalizar essa perspectiva político-pedagógica. Se a gente não leva isso para o coletivo, essa discussão ela precisa ser coletiva, ela precisa ser estendida, né? E também fizemos pesquisas de experiências já existentes, como é que os municípios e os estados vêm construindo esse plano. E aí, como ação coletiva, né, já no processo de socialização dessa discussão da educação permanente, nós realizamos uma reunião ampliada no dia 12 de setembro, né, no auditório do Forte das 5 Pontas. Tivemos como facilitadora a professora Miriam, que trouxe para a gente, né, contextualizou bem a política de educação permanente, levantou elementos muito importantes para o debate, para nossas reflexões. E tivemos 95 participantes nessa primeira reunião, entre gestores, tínhamos pessoas do controle social, trabalhadores, representantes do Estado e também os GEPAS, né, aqui do Departamento de Serviço Social da UFPE. E aí a gente entendeu que ainda não se esgotava, né, que nesse processo a gente precisava discutir com o trabalhador não só a política, mas o que é educação permanente, né? A política ela é apenas um disparador de processos formativos, mas que a educação permanente ela acontece no âmbito individual, no âmbito coletivo, na relação com o usuário. Então a gente precisava refletir sobre isso para a gente dar continuidade a esse processo. E aí nós fizemos encontros descentralizados em todos os serviços, né, com todas as equipes, para refletir sobre isso e para começar a despertar no trabalhador os questionamentos de que plano queremos, né? Qual o formato desse plano que queremos. E aí na proteção social básica foram realizados encontros com 10 equipes, com as equipes dos 10 CRAs, né? Foram 42 participantes. Na proteção social especial foram realizados 9 encontros com equipes dos CREAS, Centros POPs, CEAS, totalizando 91 participantes. Na alta complexidade, realizamos uma reunião ampliada com 13 participantes. E também participamos do pleno do CMAS, do Conselho Municipal de Assistência, levando algumas reflexões sobre a educação permanente e a importância do CMAS estar inserido nesse processo. E aí, também participamos ativamente na construção deste seminário, né? Em parceria com o Estado e com os GEPAS. Identificamos que a gente precisava de um espaço concreto onde os trabalhadores pudessem levantar elementos e a gente pudesse sistematizá-los, né? E aí a gente pensou nesse seminário
no sentido de que os grupos de trabalho ele pode dar um pouco dessa materialidade para a gente começar a construir o plano. Os trabalhadores podem estar levantando esses elementos, né, para a gente começar a pensar que plano queremos, a partir do que os trabalhadores vão estar trazendo nos grupos de trabalho. E aí são os registros das nossas atividades, né, das reuniões da comissão, da reunião descentralizada, ampliada, aliás, aqui está errado, foi em corte das 5 pontos, dos encontros descentralizados nos CRAs, nos CREAs, e aí é o nosso contato, o nosso e-mail e o telefone da gestão do trabalho, que vem sendo de suma importância para que esse processo aconteça, né? E tem construído bastante com a gente, tem dado materialidade para que a gente possa fazer esse processo coletivo e, quem sabe, construir uma gestão coletiva do trabalho, que acredito que é o ideal, né? Obrigada.